Se você tem vergonha de falar inglês com os outros, ou se você trava na hora que tenta falar, faça o que eu vou te fazer nesse vídeo, que eu te garanto que isso não vai ser mais um problema para você. Hello, my name is Rodrigo, e o vídeo de hoje é mais um da série de como melhorar o seu speaking. Então, se você não viu os outros vídeos, eu vou deixar o link aqui na descrição. Depois que você assistir esse vídeo aqui, clica nos outros e assista, porque eu dou várias dicas de como você realmente destravar o seu speaking sozinho, em casa, de uma maneira muito simples. Então hoje a gente vai falar como você faz para não travar na hora que você tiver que falar com alguém. Como você conseguir realmente ter confiança para conseguir falar inglês. É claro que sempre para desenvolver essa confiança, às vezes a gente tem que passar por algum esforço. Porque na verdade, quando você trava na hora de falar, às vezes você até sabe, mas aquela situação ali te deixou nervoso e você não conseguiu. É justamente pela falta de confiança. E como é que a gente vai fazer para aumentar essa confiança? Você vai ter que começar a se desafiar a fazer aquilo que você não consegue. Mas você não precisa necessariamente ir no meio de um monte de gente e começar a falar inglês. Porque realmente isso é muito difícil. E ainda mais se você for uma pessoa tímida, é quase impossível. Mas para perder essa timidez e para conseguir realmente ter mais confiança na hora de falar, o segredo é simplesmente você começar a se gravar falando inglês. Eu sei que pode parecer um pouco estranho e até realmente um pouco desconfortável, principalmente no começo, mas é algo que você se acostuma conforme você vai fazendo. Então você vai pegar o gravador de áudio no seu celular, ou se o seu celular não tem nenhum, procura algum aí na loja de aplicativos, ok? Melhor ainda, se for aqueles que tem, tipo aquelas ondas que mostram quando o som tá saindo, a vibração do som, e quando não tem nada. Porque aí quando você começar a se gravar, você vai conseguir por aquilo ali ver a sua fluência. Quando você vê que tá tendo a onda ali, aquela frequência, é porque você tá falando. Quando ficar uma linha reta, é porque você não tá falando nada. Então você vai conseguir perceber aonde você tá conseguindo falar e aonde você não tá tendo essa fluidez na hora de falar. E aí você pode começar com frases simples. Começa se apresentando, falando seu nome, quantos anos você tem, aonde você mora, o que você gosta de fazer. Depois você começa a se gravar falando sobre alguma coisa que você gosta. Pode ser um filme, uma série, algum programa de TV, alguma música, ou um cantor, ou banda, ou alguma pessoa que você goste. Ou você pode pegar algum tópico. Se você assistiu o meu outro vídeo das dicas de como destravar o seu speaking, você vai ver que eu falei sobre os 3 tópicos. Você pode pegar um dos 3 e se gravar falando um deles ali. Eu sei que se você não tem o costume de ouvir a própria voz, no começo pode ser um pouco esquisito ali, mas você vai se acostumando com isso e vai ganhando confiança. E outra maneira, depois de você já ter se gravado bastante em áudio, é começar a se gravar em vídeo, porque vai ser ainda mais difícil, ainda menos confortável para você. E quanto mais desconfortável for, melhor vai ser para o seu aprendizado. E lembre-se, você vai estar se gravando ali no vídeo, você falando inglês, você não precisa mostrar aquilo para ninguém, só você vai ver aquilo. Você pode se gravar e depois apagar aquilo, sem problema nenhum. É interessante que você se grave e assista logo em seguida, e assista depois, uns 3 dias ou uma semana depois. Porque você vai conseguir perceber melhor aonde você está errando, o que você está falando certo. Você vai conseguir ter uma noção melhor do seu próprio inglês. E aí depois de uma semana ou depois de 3 dias, você apaga aquele vídeo sem problema nenhum. Também no começo vai ser um pouco difícil, vai ser um pouco desconcertante. Mas você fazendo isso com frequência, você vai ver que você vai destravar realmente essa timidez que você tem de falar, ou esse problema que você não consegue pensar na hora de falar inglês. E reforçando por que é tão importante a confiança. Vou contar para vocês agora uma história de quando eu estava morando na Austrália e eu fui fazer a minha primeira entrevista em inglês. Eu mandei vários currículos e uma empresa lá me chamou para fazer uma entrevista. Eu estudava de manhã, fui para a escola normal, voltei para casa e à tarde era a entrevista. Estava marcado lá por umas 3h30, mais ou menos, entre 3 e 3h30. Então eu saí de casa e meu telefone, o meu celular na época, ele não estava funcionando muito bem. Eu tinha deixado ele cair, ele quebrou a tela, enfim. E aí eu peguei o endereço e coloquei no celular.
Eu coloquei no GPS. Só que aí, no meio do caminho, o celular apagou, simplesmente não quis mais funcionar. Aí, o que eu pensei? A agência que eu tinha contratado era ali perto. Falei, eu vou lá na agência, eu tava com um carregador na mochila, eu carrego um pouco. Eu saí de casa, ele tava mais ou menos aí com uns 40%. E mesmo assim, ele parou do nada. Então eu falei, eu vou lá na agência, eu carrego um pouco, consigo usar o GPS, pelo menos até chegar lá. Depois, para voltar embora, eu me viro. E isso já eram 2h30, mais ou menos, 2h40. Então eu já tava em cima da hora. Cheguei na agência, falei com o pessoal lá, eles me deixaram eu carregar ali um pouco. Eu coloquei o celular na tomada, já tava 50% carregado. Tipo, não entendi por que ele desligou do nada. Eu falei pra eles isso, eles imprimiram pra mim um mapa do lugar, caso o celular não funcionasse. Saí da agência super atrasado, correndo pra conseguir chegar lá. Eu já tava nervoso, porque era a minha primeira entrevista, era mais ou menos a minha segunda semana lá. Então, assim, meu inglês ainda não era muito fluente, eu conseguia me comunicar e tal, mas ainda eu não conseguia falar com certa fluência. Às vezes eu travava um pouco aqui ou ali. Aí eu comecei a ir com o celular e ele desligou de novo. Então agora eu só tinha o mapa. Eu fui mais ou menos ali seguindo o mapa. Na cidade que eu morava tinha um rio, então a estrada passava perto do rio. Eu cheguei e fui acompanhando ali. Quase chegando lá, encontrei uma amiga minha da escola, que estudava junto comigo. A gente se cumprimentou e tal, e ela perguntou para onde eu estava indo. Eu falei que eu estava indo fazer entrevista, falei qual era o lugar, e ela falou que tinha acabado de sair do mesmo lugar para fazer a mesma entrevista que eu. E um detalhe, essa menina era a melhor aluna da sala. Todos os professores falavam que ela deveria estar no nível seguinte. Eu estava no intermediário, todo mundo falava que ela já tinha que estar no avançado, porque realmente ela falava muito bem, falava com bastante fluidez e com sotaque muito bom. Então ela me falou que estava vindo de lá e que, nossa, a entrevista era muito difícil, que eles perguntavam muitas coisas, que era muito complicado e tal. E eu que já estava bem nervoso, primeiro porque eu já estava um pouco atrasado, depois porque meu celular não estava funcionando, eu já estava usando um mapa, não tinha certeza se eu ia conseguir chegar lá no horário. E aí ela ainda vem e fala pra mim que é extremamente difícil. Eu pensei, nossa, isso aí já não vai dar certo, eu não vou conseguir. Mas então ela se despediu, eu me despedi porque eu estava atrasado e eu fui. Eu falei, quer saber? Já que vai ser muito difícil mesmo, já que eu não vou conseguir, eu vou só por ir. Não me importo mais, já todo aquele nervosismo que eu tava passou. Porque eu já não tinha mais a vontade realmente de estar ali e passar. Eu só queria ir e experimentar ali aquela experiência para que na próxima vez que eu fosse fazer uma entrevista, eu já tivesse um pouco de conhecimento ali de como é que funciona uma entrevista em inglês e tal. Então eu já não estava tanto com o pensamento em passar na entrevista. Meu pensamento estava só em fazer aquilo ali. E aí a minha confiança, ela aumentou. Por quê? Eu não estava nervoso por fazer aquilo. Eu só fui por ir mesmo, já estava bem despreocupado. Então eu cheguei lá, sentei, esperei a minha vez. E aí acho que eu esperei uns 5, 10 minutos mais ou menos. E o cara me chamou para a sala. Chegando na sala, era uma mesa grande de reunião. Ele pegou o meu currículo e começou a fazer algumas perguntas básicas ali. Sobre quanto tempo eu estava ali, o que eu estava fazendo. E na sala de reunião tinha vários quadros assim de futebol. Tinha um, inclusive, com a camisa da seleção brasileira. E quando ele viu que eu era brasileiro, ele realmente perguntou algumas coisas bem básicas para mim e começou a me fazer perguntas sobre futebol. E aí, como eu estava confiante e calmo, eu respondi de forma natural para ele as primeiras perguntas e a gente ficou ali quase meia hora conversando só sobre futebol. Eu lembro que no final ele perguntou qual era uma qualidade que eu achava essencial assim para qualquer pessoa. E eu estava realmente tão confiante na hora que eu respondi isso. Confiança. E eu consegui ver que ele gostou da minha resposta, só pelo jeito, pelo olhar dele mesmo. Então isso é realmente muito importante. Algo que eu estava extremamente nervoso antes, a partir do momento que eu tive a confiança, eu consegui fazer de uma forma muito mais natural. Então, às vezes, você acha que vai ser muito difícil fazer aquilo, mas não é nenhum bicho de 7 cabeças, ok? Então, basicamente é isso. Se grave, tanto em áudio quanto em vídeo. E vídeo realmente é mais importante. Causa muito mais efeito, dá muito mais resultado. Então, se você gostou do vídeo, não se esqueça de dar o like e se inscreva no canal, porque eu estou sempre postando dicas como essa
de como aprender de uma forma muito mais fácil, natural e muito mais rápida. Compartilha com seus amigos se você achou a dica interessante e acha que vai servir para eles também. So that's it for today and see you